O que você deve esperar em relação à fiscalização sanitária do seu estabelecimento? Meu nome é Irene Pessoa, eu sou nutricionista e consultora em serviço de alimentação há mais de 17 anos. E hoje a gente vai falar sobre uma dúvida muito pertinente, que é o que esperar da fiscalização sanitária. Eu sei que é sempre um momento que os proprietários e até mesmo os nutricionistas, eles ficam muito nervosos, muito temerosos em relação a esse momento da fiscalização sanitária. O que a vigilância sanitária irá avaliar no ato da fiscalização do estabelecimento? A primeira coisa que eu gostaria de passar, que eu gostaria de informar para vocês, é que a vigilância sanitária, ela não faz essas fiscalizações com o objetivo de punir. Não é uma fiscalização punitiva. Eu sempre falo em todos os meus cursos, em todas as minhas aulas, que a fiscalização, eu aprendi isso, são fiscalizações educativas. Eu queria também que vocês entendessem que se aquele estabelecimento, obviamente, está em condições precárias de boas práticas, precário em relação à higiene, obviamente que aquele estabelecimento vai ser autuado e, a depender da situação, ele vai ser interditado. Mas se o seu estabelecimento está ok, se você está esperando essa fiscalização e você sente que aqueles 88 itens da RDC 216 ou se aqueles itens da CVS 5 você se encaixa na grande maioria deles, obviamente que um ponto ou outro que eles avaliarem, você vai ter uma notificação e vai ter tempo para você se adequar. Mas isso a gente vai falar mais lá na frente. Então eu mostrei para vocês que o primeiro ponto da fiscalização sanitária diz respeito a uma fiscalização educativa. Eles vão falar sobre os pontos que eles estão vendo que precisam de melhorias e, a depender dessas melhorias, eles vão dar um tempo para você se adequar, para daqui a um mês. E existem prazos que vocês podem pedir maior tempo para vocês se adequarem. Então a fiscalização vai fazer uma notificação, vai te dar um prazo, normalmente de um mês, mas esse prazo ele pode ser esticado. Você pode dar entrada na vigilância sanitária e pedir que esse prazo seja esticado. Tem adequações que demandam mão de obra, demandam equipamentos, então a gente justifica esse aumento de um período de adequação por conta dessa questão de terceiros, eu preciso de outras pessoas ou equipamentos para eu poder adequar em relação àqueles itens que que a vigilância está pedindo para o serviço de alimentação. Então você é notificado e eles lhe dão um prazo para você se adequar nessa notificação. Existem itens que são um pouco mais críticos. Quando esses itens são mais críticos, é porque aquela situação, aqueles itens, aquela inadequação que ele viu, são inadequações que podem influenciar na saúde pública. Então, por conta desses itens que podem influenciar na saúde pública, ele já não vai te dar um prazo tão esticado e ele vai ficar de olho em você. Aí esses pontos de inadequação, mas que são inadequações mais críticas, você vai ser autuado. Então, essa autuação, você tem um prazo para você se adequar menor, porque você precisa se adequar o mais rápido possível, e o prazo, eles dão um prazo menor caso você peça mais prazo. E existem situações nos quais você pode ser interditado. Aí sim, são situações gravíssimas em que a saúde pública ela está sendo atingida, como por exemplo, fezes de roedores, insetos e outras pragas dentro do local, situação de conservação inadequada dos alimentos. Então essas questões ultra críticas, que vão sim causar até uma morte de uma pessoa, e sim, o estabelecimento ele é imediatamente interditado e cabe ao fiscal aplicação de multa ou não. Então, você tem que entender que se o meu estabelecimento, no geral, está ok, se o meu estabelecimento é limpo e organizado, se eu vejo a RDC 216 e que a maioria dos itens, especialmente aqueles mais críticos que dizem respeito à saúde pública, esses itens eles estão sendo adequados, você não tem que ter medo em relação à fiscalização sanitária. Na verdade, é sempre um grande aprendizado toda vez que a vigilância sanitária vai para o seu estabelecimento, porque aqueles fiscais que são profissionais formados na área de saúde, formados na área de alimentos, eles sempre têm orientações pertinentes a serem dadas e adequações muito bacanas para o seu serviço de alimentação. Então não tenha medo em relação à fiscalização sanitária. Lembrando que existem, além da fiscalização sanitária, que diz respeito à questão da higiene geral,
Existe também outro item que a fiscalização vai estar pedindo para vocês, que diz respeito aos documentos comprobatórios das boas práticas. E aí nós temos documentos que devem provar que a água é potável, que deve provar que o local está limpo, né, que tem higiene das instalações e equipamentos imóveis, tem que provar que existe um controle integrado de vetores e pragas urbanas e, por fim, você tem que comprovar que os seus manipuladores, eles têm saúde, que estão treinados, capacitados em boas práticas. Então, quando o meu estabelecimento é fiscalizado, o meu local tem que estar visivelmente com higiene e boas práticas. Então, ele vai avaliar aqueles 88 itens, ele também vai avaliar toda a questão documental. Então, existem documentos que o nutricionista elabora e existem documentos que empresas, terceiros vão entregar para esse serviço de alimentação. Um documento que a nutricionista elabora é a questão dos documentos referentes à capacitação dos manipuladores de alimentos em relação às boas práticas. E o que eu vejo, né, é que a capacitação dos manipuladores de alimentos sempre será o item cobrado na fiscalização sanitária. Então, quando eu falei desses 4 POPs, que é o POP referente à água, que eu tenho que provar que minha água é potável, a higiene, que eu tenho que provar que eu tenho higiene no serviço de alimentação, e claro, existem documentos que provam que o estabelecimento, ele tem higiene, além de comprovar que o meu estabelecimento não tem pragas, e que dá para ver na fiscalização, eu preciso de documentos que provem que eu faço o controle integrado de vetores e pragas urbanas, o meu manipulador de alimentos, ele tem que ter saúde, ele tem que ter higiene e ele tem que ser capacitado em boas práticas. E aí o nutricionista entra junto com esse serviço de alimentação, fazendo esse treinamento de boas práticas, entregando os documentos que são os documentos comprobatórios das boas práticas. Se você é proprietário de um serviço de alimentação e deseja capacitar os seus manipuladores em boas práticas de forma rápida, de forma prática e receber todos os documentos que são obrigatórios a serem apresentados para a vigilância sanitária, faça o seguinte: nesse vídeo eu disponibilizei um link de acesso para o meu curso de capacitação dos manipuladores de alimentos. Sim, você irá capacitar os seus manipuladores de alimentos totalmente online, de forma rápida, prática e eficaz, com todos os assuntos obrigatórios pela Vigilância Sanitária, RDC 206 e também pela CVS 5. Os manipuladores de alimentos terão acesso online e individualizado para todo o conteúdo do curso. E por fim, eles terão um certificado de participação e o seu estabelecimento receberá via e-mail todos os documentos que a Vigilância Sanitária vai exigir no ato da fiscalização do seu estabelecimento. Então, de forma rápida e prática, você estará com todos os seus manipuladores capacitados, você estará com toda a documentação exigida pela Vigilância Sanitária e seu estabelecimento terá manipuladores profissionalizados e que têm todo o conhecimento de boas práticas, trazendo credibilidade para o seu estabelecimento frente aos seus clientes. Então, não perca tempo e clique no link na descrição desse vídeo.